Quão sortudo nós somos de termos uma sexta-feira 13 em outubro, a melhor época do ano. Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas sextas. Em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu me maquio, ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal do jeito que a gente tanto ama, é só enviar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, depois da meia-noite. Mas eu já estou falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. A mensagem de Brittany chegou no celular da amiga às 7h50 da noite, do dia 13 de abril de 2012. Imediatamente, a sua amiga ficou mega preocupada e respondeu perguntando se ela estava bem, mas ela só teve uma resposta 2 horas depois, dizendo: "Sim, estou adorando essa festa." E essa foi a última vez que ela conversou com Brittany Kilgore em uma sexta-feira 13. Brittany Dawn Kilgore nasceu no dia 28 de março de 1990 em uma zona rural do Missouri e era filha de Daryl e Michelle Rest. Ela nunca foi o tipo de pessoa que saía para beber e ela também nunca havia fumado em sua vida. O que Brittany realmente gostava de fazer era ir à igreja todos os domingos e focar em seu futuro. De acordo com seu pai, ela estava se tornando uma jovem muito bonita e confiante, que ainda estava à procura do seu caminho na vida. E que, com certeza, todos que tiveram o prazer de conhecê-la sentirão muita falta do seu sorriso e do seu senso de humor afiado e espirituoso. Em 2010, enquanto estava na igreja, ela acabou conhecendo um jovem chamado Corey Kilgore. E aquilo foi amor à primeira vista. Os dois se deram bem super rápido e lá estavam eles nas próximas semanas conversando sobre passar o resto da vida juntos. Rápido, mas romântico, né? Só pra vocês terem noção, o fogo da paixão foi tão grande, tão forte assim, diretamente no coração, que alguns meses depois eles se casaram. Pois é, tudo isso em menos de um ano. Porém, tinha um pequeno problema. Corey estava indo para a Marinha. E como eles não queriam um relacionamento à distância, principalmente logo após o casamento, eles decidiram se mudar para a pequena cidade de Fallbrook, na Califórnia. Mais especificamente em Camp Pendleton, que é uma das maiores bases do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Dessa forma, eles podiam passar boa parte do tempo juntos e morarem na base, que era o local onde Corey iria trabalhar. Eles uniram o útil ao agradável e no começo tudo parecia estar indo muito bem, até parar de estar. Pouco tempo após se mudarem, Corey acabou tendo que ir para o Afeganistão em uma missão da Marinha, do Exército. Então agora Brittany estava sozinha em uma cidade onde ela não conhecia ninguém e não conhecia praticamente nada e também não tinha um emprego. E após 2 anos vivendo nesse tipo de vida, ela percebeu que não queria mais isso, porque ela passava mais tempo sozinha do que com o marido, e a única coisa que ela queria era voltar para a casa dos pais, no Missouri, onde ela tinha toda a sua família e os seus amigos. Por conta disso, no dia 11 de abril de 2012, Brittany, que estava com 22 anos de idade, pediu o divórcio. Então, ela reservou um voo para o dia 17 de abril para voltar para o Missouri, e então começou ali a saga de arrumar as coisas para a mudança. Mas infelizmente, ela nunca mais veria a família. Nos dias anteriores à sua viagem, que no caso seria no dia 17, então antes do dia 17, a sua família começou a tentar ligar para ela, mandar mensagem para, perguntar se estava tudo bem, porque fazia um certo tempo que ninguém tinha nenhum contato com ela e isso não era algo comum, mas ela nunca respondia ou nunca ligava de volta. Até que em um certo dia, eles receberam a ligação do celular de Brittany. Mas ao invés de ser ela dizendo que estava tudo bem, que só estava ocupada com toda a mudança, era um homem desconhecido dizendo que havia encontrado o celular
perto da estrada e quando conseguiu desbloquear o aparelho, ele apenas ligou para a última ligação ou algumas das ligações mais recentes para ver se encontrava a dona, para que então pudesse marcar um local para devolver o aparelho, mas ele estava conversando com a mãe de Brittany. E após ouvir tudo isso, ela ficou muito preocupada, porque a sua filha estava desaparecida há alguns dias e agora, do nada, um cara desconhecido estava com o celular dela que havia sido encontrado no meio da estrada, aleatoriamente. Então, com isso, ela pediu que ele ligasse para a polícia local, porque obviamente ela não conseguia fazer isso, senão ela iria ligar para a polícia do Missouri e não para a polícia da Califórnia, e pediu que ele devolvesse, ou melhor, que desse o telefone para as autoridades. E foi isso que ele fez. Quando a polícia chegou no local, imediatamente eles abriram a investigação de pessoa desaparecida para encontrarem Brittany Kilgore. O primeiro passo foi tentar juntar todas as peças sobre ela e rapidamente eles descobriram que na última vez em que ela foi vista, ela deveria ter ido em um jantar em um cruzeiro com um outro fuzileiro naval chamado Louis Perez. Como ele havia sido a última pessoa a tê-la visto, ele foi chamado até a delegacia, onde foi interrogado. De acordo com ele, eles realmente tinham combinado de ir nesse jantar nesse tal cruzeiro, só que eles acabaram se atrasando e chegaram lá quando o navio já tinha ido embora, já tinha zarpado. E nisso, ele disse que iria pegar o carro no estacionamento e pediu que ela esperasse ali, mas quando ele voltou para o local onde ela estava, ela tinha desaparecido. E até aí, tudo bem. Quer dizer, mais ou menos. Ao invés de tentar ligar para Brittany para perguntar onde ela estava tudo bem, ou mandar uma mensagem, ou qualquer coisa, ele simplesmente foi embora como se nada tivesse acontecido. Estranho. De acordo com ele imaginou que ela estivesse com raiva dele porque eles chegaram atrasados, e então ela foi embora, ou que ela tivesse encontrado um completo estranho ali no estacionamento e decidido ir embora com ele, nos 5 minutos em que ele saiu para buscar o carro. Não demorou muito tempo até que os policiais ficassem, que coisa, né? Esse cara que tá meio esquisito, né? Meio suspeito, assim, não sei. Essa história não tem pé nem cabeça. E também com base na linguagem corporal que ele estava tendo, que infelizmente eu não sei exatamente o que era, mas ele devia estar, tipo, nervoso, mexendo na perna ou algo do tipo. Dava pra saber que ele estava escondendo alguma coisa. Então, vamos falar sobre ele. Na época, Louis Perez, ou Louis Perez, era um sargento da Marinha de 45 anos de idade e ele já trabalhava como fuzileiro naval há cerca de 16 anos. Ele também morava na mesma base que Corey e Brittany e adivinha, ele era casado e tinha uma filha de 13 anos de idade. Apesar de conhecer os Kilgore, eles não eram amigos, era mais tipo, tava passando, falava bom dia, boa tarde, puxava um papinho aqui bem superficial, mas nada muito profundo. E após conversarem com ele, eles chamaram a sua esposa para tentar entender um pouco como é que funcionava ali a dinâmica do casamento, considerando que no dia em que Brittany desapareceu, o seu marido estava indo em um encontro com ela. E foi aí que eles descobriram que Louis Perez era um completo de um embuste. Ele traía a esposa o tempo inteiro, tipo, o tempo inteiro mesmo, e parece que ela sabia que ele tinha um caso aqui, outro caso ali, mas ela não fazia a menor ideia da extensão. E era extenso. O que acontece? Louis gostava bastante de BDSM, bondage, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. O que tudo bem, portanto que as duas pessoas ou mais pessoas, né, todas que estejam envolvidas estejam de acordo e estejam consentindo. Sem julgamentos, cada um faz o que quer da vida e se ele gostava disso, bacana. Só que o queridíssimo não era o tipo de pessoa que aceitava um não como resposta e também não sabia a hora de parar. Então, a parte do consentimento não acontecia tanto assim, sendo que no BDSM, a parte mais importante é o consentimento. Quando a polícia soube sobre esse lado mais violento dele, onde ele estava nem aí se a pessoa queria ou não, ele apenas ia, eles confiscaram seus itens para ver se conseguiam descobrir um pouco mais. E, meus amigos, eles descobriram. Como eu posso dizer, eles encontraram de tudo, principalmente vídeos.
Nesses vídeos, Louis atendia pelo nome de Ivan e praticava ali o BDSM com diversas mulheres. Mas em um desses vídeos, ele apareceu espancando a mulher diversas vezes enquanto ela implorava para que ele parasse. Mas, mesmo após ela cair, ele continuou a agressão. Infelizmente, ninguém descobriu sua identidade, ou pelo menos essa informação não foi divulgada ao público, o que é super compreensível. Mas calma, se vocês acham que é só isso, não. Além de ser casado e um traidor compulsivo, Louis também tinha uma namorada. Pois é. O nome dela era Dorothy Maraglino, de 40 anos de idade, e tem mais. Ela e Louis tinham uma escrava sexual chamada Jessica Lopez, de 25 anos. Como Louis era casado, ele morava com sua esposa e filha, enquanto Dorothy e Jessica moravam em uma outra casa, e era lá onde acontecia toda a safadeza. Aparentemente, Louis e Dorothy conheceram Jessica através de um amigo em comum, e então eu não sei exatamente como foi esse convite, mas ela aceitou e então ela teve que assinar um contrato onde ela dizia que estava de acordo com tudo e que ela obedeceria todas as ordens. O que, novamente, tudo bem, porque ela estava super ok com isso, ela gostava muito de ser submissa e ela também era a que mais gostava de sentir dor, enquanto os outros preferiam aplicar essa dor. Enquanto para Louis, esse estilo de vida não era 24 horas, ele só ia, algumas vezes durante a semana e acho que todo fim de semana. Para Dorothy e Jessica, era aquilo ali, elas viviam aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. E elas levavam isso tão a sério que Dorothy chegou a criar regras que deveriam ser seguidas, como o manual da casa e uma lista de verificação do escravo perfeito, para que ela conseguisse controlar absolutamente tudo que Jessica fazia dentro e fora da casa. Mas sempre que Louis estava presente, ele era o mestre e as outras duas eram as submissas. Mas, quando ele não estava, Dorothy era mestre, e para deixar isso muito claro para Jessica, ela forçava a usar uma coleira de cachorro o tempo inteiro, meio que para simbolizar que ela era propriedade dos dois. E isso mesmo que Jessica soubesse muito bem qual era o seu papel lá dentro, mas eu acredito que era mais uma coisa de poder, sabe? Demonstrar poder sobre ela. Faz sentido? Como vocês já devem ter percebido e como eu acabei de mencionar, Louis era um sádico e ele adorava infligir dor em outras pessoas. Não é à toa que ele decidiu optar pelo BDSM. E outra coisa que foi descoberta era que em todos os seus relacionamentos anteriores, ele costumava sufocar as suas namoradas com bastante frequência, todas as vezes que eles tinham relações íntimas, e que também, assim como quem não quer nada, ele sugeria que ela fosse sequestrada por estranhos. Ok. E embora muitas pessoas da comunidade BDSM dizerem que ele era um jogador seguro, que só agia com consentimento, nós sabemos que isso não era verdade. E tanto ele quanto as outras duas tinham fantasias de sequestro, tortura e assassinato. E isso era tão sério que Jessica tinha um diário onde ela dizia ter sequestrado, torturado e matado uma pessoa que ela não gostava e que depois descartou seu corpo e o encharcou com água sanitária para se livrar das evidências. Já Louis e Dorothy, eles chegaram a realizar aquela fantasia que eles tinham de sequestrar uma pessoa. E então, eles sequestraram uma mulher chamada Nicole A. No dia do sequestro, eles a pegaram em um estacionamento e então levaram ela para a casa de Dorothy e a deixaram no porão, que eles chamavam de a masmorra, onde a forçaram a participar de vários jogos de BDSM. E, surpreendentemente, Nicole aceitou participar de tudo tranquilamente e ela também se voluntariou a ser escrava deles. Isso durou pouco tempo, mas aconteceu. Então eu fiquei na dúvida se será que ela era uma estranha ou se eles tinham combinado esse sequestro. Fica aí o questionamento. E agora que vocês conhecem todos os envolvidos nesse trio e o quão perigosos eles eram, vamos falar de como que eles conheceram Brittany Kilgore. Acontece que uma de suas amigas mais próximas, chamada Elizabeth Hernandez, ela conheceu Dorothy em 2011 e então elas se tornaram muito amigas e eventualmente ela começou a levar Brittany para a casa de Dorothy quando ela ia, com uma forma ali de enturmá-la e fazer com que ela não se sentisse tão sozinha. E apesar de nenhuma das duas
gostar de BDSM e muito menos ter interesse, elas sabiam o que acontecia na casa de Dorothy e de Jessica. No começo, Dorothy até gostava de Brittany e elas eram bem amigáveis uma com a outra. Porém, tudo mudou quando ela começou a perceber que Louis estava demonstrando interesse em Brittany. E na cabeça de Dorothy, era recíproco, o que não era. Após conhecer Brittany, Louis ficou bem interessado porque, além de conhecer a comunidade de fuzileiros navais e saber muita coisa sobre o exército e a marinha, ela era engraçada, incrivelmente bonita e inteligente. Mas o que mais lhe atraiu era o fato de Brittany ser uma garota mais certinha, que sempre obedecia às regras. E ele, como sendo o mestre ou um dominador, ele se atraía muito por pessoas que obedeciam regras. E quando Dorothy começou a perceber o que estava acontecendo e perceber que Louis estava perdendo o interesse que ele tinha nela, aquela coisa, aquele fogo da paixão ou fogo da safadeza, ela começou a ficar muito enciumada e com muita raiva e, consequentemente, passou a odiar Brittany por conta disso, sendo que ela não tinha nada a ver com nada. O ódio se tornou tão grande que Dorothy começou a se referir a ela como a doença ou a herpes, obviamente quando ela não estava por perto. Assim que Louis descobriu que Brittany tinha se divorciado de Corey Kilgore e que ela iria voltar para sua cidade natal, ele viu aquilo como a sua última chance para tentar algo com ela. E para ser de uma forma mais sutil, ele simplesmente apareceu na casa dela e ofereceu ajuda para empacotar tudo. Só que ele não deveria saber o endereço dela. Tanto que ela chegou a perguntar: como que você sabe meu endereço? E então ele disse que apenas perguntou por aí. Afinal, não seria difícil, considerando que eles moravam na mesma base. Então, menos esquisito, mas ainda esquisito o suficiente, considerando que ela não deu endereço pra ele. Ou seja, ela não queria ele na casa dele. Olha que coisa. Mas enfim, como ela o conhecia, afinal ela era amiga de Dorothy, pelo menos da sua parte, ela não sabia que Dorothy a odiava. Então eles ficaram ali empacotando tudo e durante o processo ele acabou tendo coragem de convidá-la para sair. E ela disse que não. Só que vocês já sabem que Louis não aceitava não como resposta. Então ele tentou de novo, dizendo que se ela saísse para jantar com ele seria como uma troca, já que ele estava ajudando ela a empacotar as coisas, sendo que ele se ofereceu, e aí eles jantariam depois. Mas novamente ela disse que não. E por fim, como uma última tentativa de chamá-la para sair para um date, ele disse que além de ajudá-la, no dia seguinte ele chamaria 5 amigos dos mais fortes para ajudá-la a colocar toda a mudança dentro do caminhão, mas que ele faria isso apenas se ela aceitasse sair com ele. Bom, esse último convite foi um pouco mais convincente, porque além de precisar da ajuda, porque tinha muitas coisas e a mudança, querendo ou não, foi uma coisa muito rápida, e também querendo juntar esse dinheiro, porque é caro, pelo menos era caro na época, eu não sei quanto é agora, fazer esse processo de colocar todas as coisas no caminhão, enfim. E tendo 5 homens para ajudá-la de graça, ela acabou aceitando o convite e concordou em sair com ele. Porém, assim que ela concordou, ela começou a se sentir culpada e por conta disso, ela mandou uma mensagem para Dorothy perguntando se estava tudo bem, se ela poderia sair com Louis. E se não tivesse, tudo bem, não tinha problema nenhum, ela cancelava o encontro na mesma hora. Mas Dorothy disse que estava tranquilo, suave, afinal eles tinham um relacionamento aberto, então não teria motivo do porquê ela ficar com ciúme ou impedi-lo de fazer alguma coisa. E depois disso, Brittany acabou se sentindo um pouco mais tranquila, mas chegou a ligar para outras amigas, meio que para desabafar, dizendo que estava com um pressentimento muito ruim, mas não sabia exatamente o que era. E durante as conversas, as suas amigas lhe disseram que não tinha muito motivo para ela não ir, porque ela era solteira, ela iria para um restaurante maravilhoso, que com certeza a comida seria assim, ó, show de bolas. E como ela iria embora em poucos dias, se ela não gostasse de conversar com Louis, ela nunca mais teria que olhar para a cara dele. E com isso, ficou confirmado que ela sairia com ele no dia 13 de abril, que era uma sexta-feira, e iriam para o cruzeiro que ficava em San Diego. No dia do encontro, Dorothy chegou a escrever uma carta que dizia o seguinte: eu, por meio deste, entrego a Ivan todos os meus rancores e vinganças desde o meu nascimento até agora. Eu libero minha raiva e confio a justiça nas mãos de Ivan. Aceito o que Ivan decidirá
projetará e distribuirá a medida de retribuição que ele considera apropriada aos meus inimigos, atormentadores e violadores. E para quem não se lembra, Ivan era o nome de Louis quando ele estava na fantasia do BDSM. Mais tarde, Brittany se arrumou para o jantar e esperou até que Louis chegasse para lhe buscar. Mas, às 7h50, apenas 10 minutos após sair de casa, ela enviou uma mensagem para uma de suas amigas que morava no mesmo complexo de apartamentos que ela, onde dizia apenas socorro. 12 minutos depois, a sua amiga respondeu dizendo que estava começando a ficar preocupada e perguntando se estava tudo bem, mas como não teve resposta, ela ligou para Brittany algumas vezes e novamente nada. Só 2 horas depois que Brittany respondeu dizendo que estava tudo bem, que ela estava se divertindo muito e que estava bebendo, e pediu desculpas por demorar tanto para responder. Mas eu não sei se vocês lembram, Brittany não bebia bebidas alcoólicas. Depois disso, Elizabeth Hernandez, que era a amiga mais próxima de Brittany, começou a ficar bem preocupada quando ela soube sobre isso, e então ela ligou para Dorothy para perguntar se ela sabia onde estava Brittany, e ela disse que não. Mais tarde, uma outra amiga ligou para Louis e perguntou onde Brittany estava, afinal eles haviam saído, e ele disse que eles não estavam juntos e que ele a havia deixado em uma balada no centro da cidade. O que era muito estranho porque, de novo, Brittany não era o tipo de pessoa que ia pra balada, que bebia, que festejava. Ela era uma pessoa muito mais caseira, que ia pra igreja, enfim. Então, aquela história não estava fazendo o menor sentido. No dia seguinte, Elizabeth confrontou Louis, mas ele continuava mudando a sua história o tempo inteiro, e foi então que ela entrou em contato com o departamento do xerife. Quando Louis conversou com o detetive no apartamento de Brittany, porque eles tinham ido pra lá e então tinha ligado pra ele e pedido que ele fosse até o local, ele disse que ela tinha bebido muito naquela noite e que estava flertando assim com todo mundo. Só que as suas 2 melhores amigas estavam ali ouvindo tudo isso e elas sabiam que aquilo era muito fora do comum, tipo, não era Brittany e claramente ele estava descrevendo uma pessoa completamente diferente. Depois disso, ele foi levado para a delegacia para que o interrogatório continuasse, e foi nesse momento que ele contou tudo isso que eu já contei para vocês sobre o tal encontro. E quando confrontado sobre as mensagens que ela enviou para a amiga, onde ela dizia socorro, ele disse que não fazia ideia do porquê ela enviou essa mensagem e disse que deveria ser uma brincadeira. E também disse que se ela disse que havia bebido muito e estava se divertindo, com certeza não era com ele, já que ele havia ido para casa após não encontrá-lo no estacionamento. E é aqui que as coisas começam a ficar bem ruins para Louis. Ainda mais do que já estavam. Como as autoridades tinham o celular de Brittany porque ele havia sido encontrado por aquele homem que eu falei para vocês um pouco mais cedo, e eles também estavam com o celular de Louis, eles conseguiam descobrir a localização dos dois. Foi então que eles descobriram que no dia 13 de abril, no dia do desaparecimento, nenhum deles saiu de Fallbrook e muito menos foram para San Diego. Suspeito. Ao invés de ter ido para o tal encontro no cruzeiro, no centro de San Diego, os dois foram para a casa de Dorothy e Jessica. E provavelmente Brittany mandou uma mensagem de ajuda para a amiga assim que percebeu que eles não estavam indo para encontro nenhum. O celular dela ficou na casa por alguns dias antes de se mover para uma rua aleatória no centro de San Diego. Com essa nova informação bombástica, eles vasculharam o carro de Louis e lá dentro eles encontraram um fuzil de estilo AR-15 que havia sido roubado poucos dias antes do desaparecimento. Para que Louis não fugisse e conseguisse escapar de alguma forma, ele foi preso por conta do roubo do fuzil e então agora ele não poderia, sei lá, se livrar de possíveis evidências ou até mesmo avisar a Dorothy e a Jessica. De volta ao carro, em cima da arma foram encontradas algumas bolsas ensanguentadas e algumas luvas, e após os testes, o sangue foi confirmado como sendo de Brittany Kilgore. E por fim, também foi encontrada a arma de choque que continha o DNA de Louis e de Brittany. Uma coisa era certa, o que quer que tivesse acontecido tinha acontecido na casa de Dorothy e Jessica, mas ninguém sabia exatamente o que. E para descobrirem mais detalhes e encontrarem possíveis evidências, os policiais foram até a casa das duas, Dorothy e Jessica, mas ao chegarem lá, onde diabos elas estavam? Como ambas estavam no meio de uma investigação criminal, onde elas eram as principais suspeitas, a polícia começou a ligar para os seus locais de trabalho para conseguir o número do celular das duas,
Mas, obviamente, elas não atenderam. Depois disso, eles começaram a conversar com os vizinhos para ver se alguém sabia de alguma coisa, nem que fosse, sei lá, velho, qualquer coisa. Mas ninguém sabia de nada. Porém, eles tinham o modelo e a placa do carro de Dorothy. E após enviarem os avisos, eles só bastavam esperar até que ele fosse encontrado. E no dia 17 de abril, a caminhonete foi vista no estacionamento de um hotel chamado Ramada Inn, perto do aeroporto de San Diego. Ao encontrarem o quarto, eles forçaram a entrada e, para o seu choque, eles se depararam com Jessica Lopez deitada na cama, sangrando pelo pescoço, em uma possível tentativa de tirar a própria vida. E no quarto tinham 3 cópias de uma carta de 7 páginas, onde ela tinha assinado: "Porcos, leiam isso". Infelizmente, eu não consegui encontrar em lugar nenhum essa carta de 7 páginas, então eu não tenho como colocar o link pra vocês, caso vocês queiram ler. Mas, basicamente, ela usou várias palavras horríveis para descrever Brittany, onde a culpou por se meter no relacionamento de Louis e Dorothy. Ela também assumiu total responsabilidade pelo assassinato de Brittany e disse que eles haviam prendido a pessoa errada. De acordo com ela, ela tinha agarrado Brittany e jogado seu corpo pela escada. Depois, ela amarrou seus pulsos e tornozelos e colocou uma fita adesiva em sua boca, como uma forma de mantê-la parada, para começar a tortura. Durante isso, ela usou o taser no corpo de Brittany, enquanto usava uma corda em seu pescoço, para fazer com que ela perdesse a consciência diversas vezes e a torturou com ferramentas elétricas. Após a sua morte, Jessica derramou água sanitária em seu corpo para se livrar das evidências físicas e a abandonou perto do lago Skinner. Nessa carta, ela descreveu todos os ferimentos que seriam encontrados no corpo de Brittany e expressou seu amor por ser escrava sexual de Dorothy e o seu animal de estimação. No quarto, os investigadores também encontraram a coleira que ela sempre usava, onde tinha o seu nome fantasia de BDSM, que era Rosalind, e tinha também que ela era propriedade da senhora Dee, que no caso era Dorothy. E como eu falei pra vocês, tinham 3 cópias dessa carta. Uma para sendo o mestre Ivan, que era Luiz Perez, outra para sua família e outra para a emissora local. E após olharem as câmeras de segurança do hotel, os investigadores viram que Dorothy estava lá no momento em que a recepcionista tirou as cópias da tal carta e acabaram descobrindo que na manhã do dia 17 de abril, que era aquele dia, ela tinha saído de San Diego e ido para a Virgínia para aparentemente visitar a família. E o mais doido era que ela tinha saído do hotel apenas 10 minutos antes da polícia chegar. E revendo todas essas informações, os detetives conectaram os pontos e chegaram à conclusão de que a líder do crime era a própria Dorothy. O que faz muito sentido, afinal, quem odiava Brittany era ela, e ela estava disposta a fazer tudo o que fosse necessário para tirá-la da vida deles. Mas o que era mais triste é que Brittany ia embora de qualquer jeito. Só que ela queria ter certeza de que ela nunca mais iria aparecer. Só depois que Jessica foi encontrada, eu não sei se eu falei pra vocês, mas ela foi levada pro hospital e depois ela foi presa, obviamente, que eles conseguiram acesso à casa de Dorothy e Jessica. E eles encontraram muita coisa. Mas a primeira coisa que eles repararam foi que a casa estava muito limpa, tipo, excessivamente limpa. Mas o que mais chamou a atenção foi o fato de que pela casa tinham várias regras. E isso para manter Jessica no mais controle absoluto possível. Como, por exemplo, tinha uma posição específica que o papel higiênico tinha que ser colocado, então tinha um adesivinho falando isso. Tinham também instruções em todas as pias de como limpá-la após o uso e até mesmo vários avisos em todas as portas dos armários, dizendo que ela não poderia abrir se não tivesse permissão. Literalmente, nada passava despercebido. Depois disso, ficou bem claro para os detetives que tinha uma grande possibilidade de que Dorothy tivesse forçado Jessica a se machucar no hotel para talvez lhe dar mais tempo para que ela conseguisse fugir, e também até mesmo escrito aquela carta onde ela confessava tudo. O que era extremamente provável, considerando que ela era escrava dela, né, no mundo do BDSM, e que ela obedeceria a todas as regras sem pensar 2 vezes. Agora, a polícia precisava encontrar o corpo de Brittany. Então, eles foram até o lago Skinner, que ficava a cerca de 20 minutos da casa de Dorothy e Jessica, e não demorou muito tempo até que eles realmente encontrassem o corpo.
Na necrópsia, foi confirmado que Brittany Kilgore havia sido torturada por equipamentos utilizados em práticas do BDSM e sua causa de morte foi dada como estrangulamento. Ela tinha marcas de ligadura no pescoço, diversos hematomas em seu corpo, principalmente em suas pernas e coxas, e muitos ferimentos defensivos que mostravam que ela tinha lutado até o último momento. Mas, surpreendentemente, tinham várias incisões profundas em suas articulações, indicando que eles haviam tentado desmembrá-la, mas acabaram desistindo no meio do caminho. E com base nas informações que eu falei pra vocês durante todo esse vídeo sobre Louis, Dorothy e Jessica, e pelo fato de que no dia 13 de abril era o aniversário de Jessica, os policiais acreditavam que eles tinham decidido dar pra ela de presente Brittany. E isso como uma forma de apimentar as coisas. Só que, obviamente, Brittany não fazia a menor ideia sobre isso, e até onde ela sabia, ela realmente iria para o encontro com Louis, e só percebeu que tinha uma coisa muito errada quando ela percebeu que eles não estavam indo para San Diego, coisíssima nenhuma. Porém, para finalizar a investigação e talvez conseguir mais alguma informação, eles precisavam encontrar Dorothy. Para isso, eles tentaram entrar em contato com ela diversas vezes para tentar localizá-la, rastreá-la através da ligação, mas ela não atendia de forma nenhuma. Até que ela atendeu. A ligação durou apenas 1 minuto, onde a polícia basicamente lhe perguntava sobre a noite do assassinato e se Brittany estava em sua casa. Mas ela negou isso e se recusou a voltar para a Califórnia, dizendo que não poderia ser forçada a isso porque eles não tinham nenhuma evidência contra ela. E então ela desligou. Felizmente, ela estava sendo rastreada o tempo todo e eles encontraram sua localização com sucesso. E adivinha? Ela ainda estava em San Diego e não tinha ido para Virgínia coisíssima nenhuma. E finalmente, os 3 foram presos e acusados de conspiração para sequestro e conspiração para assassinato, onde eles se declararam inocentes e começaram a apontar o dedo um para o outro. Ué, cadê a lealdade? O julgamento começou em 2015 e ninguém ainda tinha certeza do que realmente tinha acontecido. A única coisa que sabiam era que os 3 estavam envolvidos até o pescoço. Enquanto um lado dizia que Jessica era assassina e que os outros 2 saíram da casa no momento do crime, a equipe de Jessica disse que não, e que os 3 participaram de todos os passos do crime. Foi um completo caos. Os 3 foram acusados de assassinato, tortura, conspiração para cometer sequestro e tentativa de agressão sexual. E, obviamente, eles foram considerados culpados e condenados à pena de prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. Após receber a sentença, Louis teve a cara de pau de dizer o seguinte: "Aqueles que me conhecem sabem que nunca levantei a mão com raiva de outra alma. Tenho que pedir desculpas a todas as famílias que sofreram com essas provocações e tribulações. Isso é uma tragédia na pior das hipóteses." Depois disso, tanto ele quanto Jessica não falaram com a mídia e continuaram tranquilamente cumprindo sua sentença. Afinal, era isso que eles eram obrigados a fazer. Mas não podemos dizer o mesmo sobre Dorothy. Vocês estão preparados? Porque eu não. Na prisão, ela se manteve assim bem ocupada. Ó, super! Além de ter um bebê, considerando que no julgamento ela estava grávida de 7 meses, ela também começou a escrever livros e poesias. Além disso, ela também escrevia alguns textos para um site de escritores encarcerados e eu quero muito ler algumas partes de um texto que eu achei, então vamos lá. Cada pessoa nessa cela com 8 pessoas está sofrendo de uma intensa saudade de casa. Eu costumava ser uma parte central da minha família. Agora, há dias em que me pergunto se sequer passo pela mente deles. Para explicar adequadamente à família e aos amigos o quanto eu preciso de e-mails, cartas e telefonemas, eu teria que descrever como é estar preso nessa sala pequena, com nada além de lembranças. Mas eu não quero que eles tenham que pensar sobre isso. Antes da prisão, eu tinha o que pensava ser uma boa vida. Eu tinha comprado minha própria casa e caminhonete e estava fazendo os pagamentos. Eu tinha uma família com quem falava todos os dias. Eu finalmente estava grávida após alguns abortos espontâneos e acabara de me matricular na escola de assistente jurídico. Minha primeira vez em apuros legais foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eu não matei ninguém, mas não prestei atenção ao que estava acontecendo ao meu redor. Alguém próximo a mim tirou a vida de outra pessoa.
Eu não ajudei as autoridades, mas meu pecado e crime real é que não ajudei a família da vítima. Sou prisioneira e deveria viver em estado de constante remorso, sentindo que mereço isso. Passei por aulas de perspectiva da vítima e conheço as consequências dos meus atos. Sinto muito. Sim, depois de todos esses anos, ela continua alegando ser inocente. Ela diz que ela deveria sentir remorso, o que prova que ela não sente remorso, afinal ela acha que ela não cometeu nada, que foram as outras pessoas e que o seu único erro foi não prestar atenção ao seu redor. Pois é, vocês acreditam em alguma palavra? Porque eu não. Pra mim, se duvidar, ela é uma das mais culpadas, porque eu ainda acho que sim, ela foi a líder, ela que programou tudo isso, e ela era a pessoa que mais odiava Britney. Corey Kilgore, o ex-marido de Britney, chegou a dizer que ele nunca conseguiu se recuperar da perda, ele amava muito, ele ainda ama até hoje, e que ele queria conseguir ver um lado positivo ou um lado bom, entre muitas aspas, no luto, como algumas pessoas conseguiram, mas que ele ainda não chegou nesse ponto. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero ler uma frase que a sua família disse. Nossa filha era uma mulher linda por dentro e por fora. Infelizmente, ela encontrou pessoas que eram monstros e tiraram a vida dela. Ela será lembrada para o resto de nossas vidas. Temos muitos familiares que precisam lidar com isso diariamente. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você também tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar pro e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. Porque quem sabe a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia-Noite. Então é isso, até semana que vem!